turma! Vamos iniciar nossa aula de História. Hoje iniciaremos o que a gente convencionou lá na periodização da História, a chamada História Antiga. Então vamos falar sobre a Mesopotâmia, né? Civilizações que habitaram a região da Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia, né? Mesopotâmia é um nome dado aí, foi o nome dado pelos gregos às terras do Oriente Médio, cortadas aí pelo rio Tigre e Eufrates. Aqui, ó, na imagem vocês, vê se vocês conseguem visualizar o rio Tigre e o rio Eufrates, certo? Que nascem nas montanhas da Armênia, onde hoje é a Armênia, e desaguam no Golfo Pérsico, certo? Estão localizadas onde hoje é o Oriente Médio. Mesopotâmia, inclusive, significa localização entre rios, né? Significa justamente, recebeu esse nome justamente por estar entre os dois rios. Então, apesar de ser uma região árida, de clima quente, o fato de ser banhada por rios fez com que essa região atraísse povos, onde surgiram o que podemos chamar de o berço da civilização antiga, né? O início aí da Idade Antiga, então, inicia nessa região chamada de Mesopotâmia. Então a gente já havia falado, né, que desde o período na pré-história do Neolítico, os povos, quando houve a sedentarização, os povos optaram por habitar próximo aos rios, né? Justamente para facilitar a vida que era abastecida aí pela prática da agricultura. E aí, mesmo esses lugares sendo áridos, né? Sendo lugares de clima muitas vezes desértico, clima seco, né? O fato de eles viverem aí como forma de ribeirinhos, né? As margens do rio, a gente viu que as primeiras casas elas foram justamente de palafitas, porque eles aproveitavam as cheias, né? Para poderem utilizar na prática da agricultura. Então, a primeira civilização que a gente vai estudar, que viveu aí na Mesopotâmia, é a dos Sumérios, certo? Povos que habitavam a Mesopotâmia. A gente vai ver os Sumérios, os Acádios, os Amoritas, os Assírios e os Caldeus. Ok? Vamos falar hoje sobre os Sumérios. Então, os Sumérios, justamente, eles são o primeiro povo, né, a desenvolver um tipo de escrita. Por isso que a partir dos Sumérios é que a gente viu que na periodização da história, o conceito de história desenvolvido lá no século XIX pelos positivistas, né, estava assimilado à invenção da escrita. Então, a partir dos Sumérios é que a gente começa a contar o início da história e o início da Idade Antiga. Então, era um povo que se estabeleceu na Mesopotâmia a partir de 5.000 anos atrás, ainda na Idade do Bronze, né? Então, esses povos eles passaram a viver aqui nesse lugar aqui na Mesopotâmia, nessa região, ainda na pré-história, né? Na Idade do Bronze, 5.000 anos atrás, ao sul dessa região. Justamente a gente está vendo aqui que fica ao sul da Mesopotâmia. Eles habitavam aqui, ó, Sumer, vem de Sumérios, né? Então eles ficavam mais ou menos aqui, perto do Golfo Pérsico. Então eles foram considerados o primeiro povo a fixar-se de forma sedentária com a fundação de suas cidades. Atribui-se a eles a principal característica, inclusive, dos sumérios, é a construção, grandes construções e a invenção da primeira forma de escrita da humanidade. A gente vai falar sobre ela, a escrita cuneiforme. Ok? Cidades e organização política. As cidades da Suméria possuíam como característica principal a organização em cidades-estados. Aí tem alguns exemplos dessas cidades.
Né? O que são cidades-estados? Significa que elas eram entidades autônomas, com administração, reis, leis e um deus patrono próprios, né? Uns deuses, já que eles acreditavam em vários deuses, era uma característica, né, dessas sociedades que viviam aí. Então as principais cidades: Ur, Uruk, né, Eridu, Nippur, Lagash, como a gente está vendo aqui no mapa, né, Uruk, Kish, né, essas foram as primeiras cidades aí, chamadas de cidades-estado, porque elas eram independentes entre si, ou seja, tinham um governo próprio, tinham crenças próprias, leis próprias, administração própria, seu próprio rei, certo? E, por causa dessa independência entre suas cidades, conclui-se que os sumérios não organizaram um império centralizado como outros povos mesopotâmicos, por exemplo, os acádios, né? Por isso era comum que as cidades sumérias travassem conflitos entre si por questões relacionadas, por exemplo, ao domínio de melhores terras. Isso não ocorria constantemente, mas vez ou outra ocorria a disputa aí entre essas cidades-estado, né? Entre essas cidades que eram independentes. Então a gente conclui que os sumérios ocupavam ali a região sul da Mesopotâmia, fundaram várias cidades que eram independentes, portanto não formaram um império, certo? Não formaram uma administração, um governo centralizado. Certo? Eles se subdividiam em pequenas cidades, estados. Construções dos sumérios. Então, geralmente eram obras relacionadas ao seu sustento, né? E eles tiravam o sustento, a sobrevivência do rio Tigre e Eufrates, né? Barragens para conter as cheias dos rios, canais de irrigação e reservatórios, etc. Essas eram as obras aí principais dos sumérios. Acredito também que os sumérios estão relacionados com o desenvolvimento de melhores técnicas de cultivo agrícola, né? E o desenvolvimento aí de utilização da roda, certo? Óbvio que a roda já havia sido criada na pré-história, mas eles deram novas funções, né? Adaptaram a roda para ser utilizada aí na agricultura. Outras grandes construções atribuídas aos sumérios foram os templos, conhecidos como zigurates, construídos em geral para os deuses, mas eles também tinham a função de armazenar os alimentos produzidos pelas práticas da agricultura. Né? Os historiadores acreditam que a Torre de Babel, construção citada inclusive na Bíblia, né? Por exemplo, de fato existiu, provavelmente tratava-se de um templo aí, de um zigurate. Então, os zigurates eram justamente lugares de culto aos deuses e também eles utilizavam aí para armazenar alimentos, que tinham grandes estruturas, né? A Torre de Babel mesmo é citada como um templo que levaria o homem aos céus, né? Que tentou levar o homem aos céus e obviamente não deu certo, né? O homem querendo ter acesso a grandes construções e, de fato, os zigurates eram grandes construções, chamavam a atenção pela sua capacidade construtiva os povos sumérios. Continuemos. Então, sobre a escrita, né? A necessidade de controlar os recursos, porque a cidade ela foi crescendo bastante por essa capacidade de se organizar que a gente já havia discutido, né? A capacidade que eles tinham de fazer esse tipo de organização. Só um exemplo aqui de como deveria ser nessa imagem aqui embaixo, né? Uma cidade suméria, uma grande cidade suméria. Então, realmente, as cidades elas passaram a desenvolver técnicas agrícolas mais refinadas. Então, eles começaram a ter a possibilidade de armazenar uma grande quantidade de alimentos. Isso atraiu pessoas, a população cresceu devido ao conforto em relação à sobrevivência e por causa da fartura de alimentos.
houve o crescimento dessas cidades. Desse modo, a gente observa, né, o crescimento de outras atividades, por exemplo, como atividade administrativa relacionada à administração desses ganhos relacionados à agricultura, né? Você tem que ter todo um processo administrativo ali para você armazenar e também comercializar esses produtos, né? Então a necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos realizados pelos templos e palácios, certo? Bem como a circulação de produtos, trigo, animais e utensílios, deu origem à escrita, inventada provavelmente pelos os sacerdotes sumérios por volta de 3.000 anos antes de Cristo, certo? Então, obviamente, você estava lidando aí com grandes quantidades de comércio, né, de vendas e de armazenamento, certo? E ao mesmo tempo cidades povoadas, populosas, as pessoas indo aos templos, né, sistema de impostos. Isso tudo fez com que houvesse ali uma criação de códigos que geraram a escrita, certo? Para poder haver um controle maior dessas atividades. Então os sumérios escreviam aí em tábuas pequenas de argila úmida, que depois eram colocadas no sol para secar. Para escrever, usavam a ponta de um estilete de extremidade triangular, com o qual faziam sinais em forma de cunha, que são sinais triangulares que a gente vê aqui na imagem, certo? Por isso esse tipo de escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme, certo? Então, os primeiros tipos de escrita foram as escritas cuneiformes, porque eles eram feitos com o formato de cunha. Então, obviamente que isso veio de um processo de transformar imagens em símbolos, né? De você pegar imagens ou cenas do cotidiano e ir transformando isso em símbolos, e a partir disso aí, esses símbolos acabaram virando a escrita cuneiforme, ok? Desigualdade, né? Então, nas cidades sumérias desenvolveu-se uma característica que se tornou comum em todo mundo, que é a desigualdade social. Com o crescimento das cidades sumérias, formou-se uma elite econômica que possuía uma condição privilegiada e que vivia às custas, né, à custa da exploração dos camponeses, por exemplo, né? Então, aqui a divisão social, né? Você tinha o rei, o líder militar e ou religioso, né? Os burocratas, você já tinha essa divisão lá na primeira sociedade antiga, né? Sacerdotes, militares, proprietários de terra e comerciantes, e os trabalhadores livres, artesãos, arquitetos, né? Ferreiros, camponeses principalmente, e os escravos, geralmente mulheres e crianças adquiridos por meio de guerras entre os povos, ok? Então, óbvio que se explorava bastante as populações devido a uma organização burocrática, certo? Ao qual as pessoas precisavam contribuir de alguma forma. Não existia moeda, obviamente, mas elas pagavam de alguma forma a sua existência, né? A utilização da terra, a possibilidade de poder sobreviver, né? Pagavam ou pelo trabalho ou mesmo com alguma forma de algum trabalho ou algum objeto que possuía, certo? Desse modo a gente vê um enriquecimento e uma desigualdade, né? Você vê grandes palácios, grandes templos, como a gente viu os zigurates, e ao mesmo tempo uma camada aí de camponeses, pessoas que serviam para poder sustentar essa desigualdade e esses privilégios aí através de um processo burocrático de dominação desses povos, certo? Isso acontecia geralmente quando, imagine só, você pensar que possa existir uma guerra ou algo parecido, né? Então, por exemplo, os guerreiros, as pessoas que tinham mais condição de ter armas, de
ou eram mais próximas aos donos das terras, por exemplo, por uma questão histórica, né? Você herda ali a terra ou você domina aquela terra, você poderia reprimir, né? Você poderia explorar pessoas que não tinham esses acessos. E as pessoas precisavam ter acesso, por exemplo, ao trabalho, né, à terra, para poder tirar o seu sustento. Então, desse modo, você tem aí um processo de surgimento da desigualdade. Então, a gente vê aí os sumérios como uma sociedade que acabou iniciando um processo complexo de desenvolvimento, né? Desde a escrita até técnicas bem evoluídas de construção e até uma organização política, econômica também bem evoluída, ok? Então, os sumérios a gente tem aí como a principal, como a primeira, aliás, sociedade da Idade Antiga. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, rapidinho. O início da história para o mundo ocidental começa com a descoberta da escrita. E os documentos escritos mais antigos encontrados foram do povo sumério. Portanto, a civilização mais antiga que existe é a do povo sumério, é a Suméria. Surgiu por volta de 3500 a.C., 500 anos antes do Egito, ainda na Idade do Bronze. Os sumérios se fixaram na região do rio Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque. Essa região é conhecida pelo nome de Mesopotâmia, que quer dizer região entre rios. As terras da Mesopotâmia são muito férteis devido às cheias de dois rios, Tigre e Eufrates, e por isso os sumérios lá se fixaram e fundaram várias cidades-estados. Cidade-estado é quando cada cidade possui administração independente da outra, como se fossem pequenos países. Cada cidade-estado era governado pelo patese. Patese é quando um líder acumula a função de chefe religioso e militar. Com o tempo, os sumérios começaram a produzir mais alimentos do que consumiam, e esse excedente de comida precisaria ser guardado em algum lugar. Para isso criaram os zigurates. Os zigurates funcionavam como templo, como armazém de comida e como centro administrativo de cada cidade-estado. Toda cidade-estado suméria tinha um zigurate. A única matéria-prima de construção que os sumérios contavam era o barro. Não havia na região madeiras ou pedreiras, então toda a arquitetura sumeriana era feita de barro cozido ao sol. Utilizando o barro fresco e com auxílio de um pedaço de madeira, os sumérios criaram um código de sinais que representavam ideias. E com isso, criaram o primeiro sistema de escrita da humanidade, escrita cuneiforme. Além disso, os sumérios foram os criadores de muitas invenções utilizadas até hoje pela humanidade. Entre várias invenções sumérias podemos citar a régua, a divisão do dia em duas partes de 12 horas, aprimoraram a roda, a astronomia, domesticaram os animais, criaram a cerveja e utilizaram o bronze. Por praticarem muito comércio ao venderem as mercadorias que produziam em excesso, os sumérios foram a primeira civilização a utilizar a matemática. Foram eles que criaram o sistema sexagenal, o círculo com 360 graus, foram eles que dividiram os anos em 12 meses, que dividiram os dias em 24 horas, e também criaram os cálculos das áreas dos retângulos e triângulos. Os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Cada cidade-estado queria ter mais poder que a outra, e por isso viviam em lutas constantes entre si. Isso gerou crises graves em seus governos, como o enfraquecimento de todas, tanto economicamente quanto militarmente. Estando fracas e vulneráveis, as cidades-estados foram atacadas pelo povo acádio, assunto do nosso próximo vídeo. Ok, gente, só um segundo, né? Então, para a gente concluir aí, né? A partir aí de 2200 a.C., certo? Os sumérios foram conquistados aí pelos acádios, um povo que habitava a região central da Mesopotâmia. Então houve um período aí de conflito entre as cidades, certo? Já no final do período sumério, certo? E aí os acádios aproveitaram e aí houve o surgimento do curto período do Império Acádio, né, que herdou aí os elementos da cultura dos sumérios. Esse império deixou de existir por volta de 2000 anos antes de Cristo,
ou seja, teve um período curto de existência, né? Com os ataques aí dos gútios e elamitas. A cultura suméria existiu na região, ou seja, a cultura suméria continuou preponderando até 1600 anos antes de Cristo. Demais conteúdos aí a gente discute na nossa aula. Tchau, tchau.